Hoje nós estamos na aliança, né? 15:12, aliança pela força. Está em Filipenses 3, 4, 13. Que diz, eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 14. Vamos aprender aqui com o nosso amigo Sansão. Livro de Juízes, capítulo 14, versículo 5. Paz. Livro de Juízes, capítulo 14, versículo 5 em diante. Para a glória de Deus. Livro de Juízes, 14, versículo 5. Amém? A palavra de Deus diz assim: desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe a Tímina. E chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Glória a Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, Sansão, ele pegou o pai e a mãe e falou, mãe e pai, eu gostei de uma mulher lá dos filisteus e eu quero que o senhor, porque na época os pais tinham que vir junto com o filho para falar com a família da noiva, pagar o dote e ver se a noiva queria casar com ele. Então, tinha que estar presente os pais da noiva e os pais do noivo. E Sansão gostou de uma filisteia. E aqui Sansão estava descendo para a terra dos filisteus com seu pai e sua mãe. Só que enquanto eles estavam descendo, veio um leão de espreita, um filho de leão, para quê? Para atacar ele, para matar ele. Né? Olha para você ver, ele não estava esperando o leão. Mas o leão, quando viu ele, foi para cima dele para matar ele. O leão, por que ele é chamado o rei da selva? Porque ele não tem medo. Ele parte para cima da situação, ele não recua. O leão não recua. Mas fala aqui que ele era filho do leão. Então, aqui ele estava descendo para a terra do inimigo. Para pegar uma mulher que não era circuncidada, não era uma pessoa que temia o mesmo Deus que ele, mas ele queria ela. Os pais falaram, mas meu filho, aqui em casa, aqui na nossa terra, no meio do nosso povo, o povo que serve a Deus, tantas mulheres abençoadas, por que você vai querer justamente uma filisteia? Não, mas aquela que me agradou. E desceu. Quando ele estava descendo, veio o leão e tentou atacar. O que Deus quer nos ensinar com essa palavra? Para a gente ver aonde nós estamos andando. E por onde a gente for, a gente convidar Deus para estar conosco. Porque o leão estava pronto para devorar o Sansão. O leão veio com tudo para fazer de Sansão presa dos dentes dele. Mas Deus livrou, glória a Deus. Assim é o diabo. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, 1 Pedro 5, 8, que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele não é leão, mas ele ruge como leão. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o verdadeiro leão. Mas o diabo, ele ruge como leão, porém ele não é leão. E o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Qual era a intenção desse leão aqui? Era matar Sansão. Opa, tá na minha terra, tá no meu território. Deixa eu matar ele. Né? Então o inimigo aqui queria matar Sansão. Mas o que aconteceu? Veja o que aconteceu aqui, versículo 6.
Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, com quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem seu pai e sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então veja aqui, os pais estavam andando na frente e Sansão andando atrás. O leão veio, ele não tinha arma, ele não tinha faca, ele não tinha revólver, não tinha nada. Mas o que aconteceu com ele? O Espírito de Deus tomou ele. O Espírito de Deus cingiu ele de uma força tão sobrenatural ali, que ele pegou o leão pela boca e rasgou o leão no meio. Aí você pode dizer assim, mas irmã Lucélia, um homem hoje mais forte que for, que a gente possa pegar aqui na terra e mandar rasgar um leão, não consegue rasgar? Não consegue rasgar nem um cabrito, quanto mais um leão. Da onde vinha a força de Sansão? Vinha do Senhor, vinha de Deus. Porque Deus tinha uma promessa com ele era nazireu. E Deus colocou uma unção de força sobre a vida dele. Quando veio aquele leão lá, aquele filho do leão, para destruir a vida dele, o Espírito de Deus se apossou dele ali, que quando ele tocou no leão, ele rasgou o leão de cima a baixo. Por quê? Porque Deus estava na vida de Sansão. Quem é que vai me cingir de força? Quem é que vai te cingir de força? É Deus. Quem é que vai te fortalecer em todas as coisas? É Deus. Quem é que vai te dar capacidade? É Deus. Nós sem Deus, nós somos o quê? Pessoas comuns. Elias mandou fogo do céu, orou lá e fogo caiu do céu. Por quê? Porque Deus estava na vida de Elias. Deus está na minha vida, está na tua vida. Então quando você orar, o mal tem que bater retirada. Quando você orar, Deus vai dar livramento. Quando você impõe as mãos sobre os enfermos, por causa da sua oração e do Espírito de Deus na tua vida, o enfermo vai ficar curado. Você vai ver coisas maravilhosas. Por quê? Porque você é especial? Não, porque Deus está na tua vida. E quando Deus estiver na minha vida, na tua vida, enquanto nós estivermos na palavra de Deus, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo. E é isso que nós vamos ver aqui, que a força de Sansão vinha de Deus, as vitórias de Sansão vinham de Deus. E lá no Salmo 124:6 fala: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa dos dentes do inimigo. Quem vai livrar a gente da mão do inimigo é o Senhor. Ele que vai dar o livramento. Quantos livramentos o Senhor já te deu? E Ele continua nos dando. Por quê? Porque nós andamos na presença do Senhor. Glória a Deus. Agora vamos aqui, né, versículo, continuando aqui, ó. Versículo 7. E desceu e falou àquela mulher e agradou os olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando do caminho, ao ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelha com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. E foi-se e deu ao seu pai e à sua mãe, e deu-lhe dele. E comeram, porém, não lhe deu a saber que tomaram o mel do corpo do... Glória a Deus. O leão queria comer Sansão, não é verdade? Mas Deus deu força para Sansão, rasgou o leão. Quando Sansão ficou alguns dias lá em Tina, porque tinha que acertar os detalhes do casamento, quando ele voltou, ele resolveu ir lá ver o corpo do leão. Chegou lá, tinha o quê? Abelhas e mel. E ele comeu. Aquele que queria comer ele, agora estava gerando doçura para ele. Glória a Deus. Olha o que Deus fez aqui. O leão queria comer Sansão, mas agora do corpo do leão tinha doce para Sansão comer, para fortalecer Sansão. Meu irmão, aquilo que não te mata, aquilo que vem às vezes para te matar, Deus usa aquela situação para te erguer, para te fortalecer, para te fazer bem sucedido, para te alavancar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque Ele é Deus que nos livra da mão do inimigo. Agora vamos no Juízes capítulo 15, versículo 14. Outra situação, outro livramento de Deus na vida de Sansão. Ele foi lá, casou com a mulher, só que aí ele deu o enigma do leão lá, deu enigma,
Aí a mulher pegou, fez de tudo para ele contar o enigma para ela. Aí ela contou o enigma para os familiares lá. Aí acabou traindo Sansão. Aí Sansão ficou bravo e pegou, pôs fogo lá na fazenda dos filisteus. Quando ele voltou para buscar a mulher estava casada, era com outro. Olha para você ver. Então a situação é bem delicada, né? Por isso que a gente tem que ver, né? Tem que ser pessoas da mesma fé. Juízes 15, 14. Diz assim: e vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, felizes. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fio de linho, que estão queimados. E as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de jumento, e estendeu a sua mão, e a tomou, e feriu com ela 1000 homens. Por que os filisteus estavam felizes? Porque conseguiu segurar Sansão, conseguiu amarrar Sansão com cordas, e falou, começaram a comemorar, o inimigo está na nossa mão. Aquele que nos assola, aquele que vem para contra nós, não tem medo de nós, e tudo que ele faz, Deus é com ele, nós conseguimos amarrar ele, e ele está na nossa mão. E o inimigo começou a se alegrar, começou a comemorar, começou a jubilar. Só que quando o Espírito de Deus tomou Sansão, ele só fez isso aqui, ó, tum, as cordas quebraram todinho. O Sansão natural, o Sansão era um homem normal, como eu, é uma pessoa normal, comedor de arroz e feijão como nós. Mas quando o Espírito de Deus tomava ele tinha muita força. A unção que tinha sobre ele dava muita força para ele, que aquelas cordas quebrou como se fosse um fiozinho qualquer. E aí, quando o Espírito de Deus apossou dele de novo, o Espírito de Deus veio e deu livramento para ele na mão dos inimigos. E o que ele achou? Achou uma queixada, um osso do rosto do jumento lá, uma queixada, e com aquela queixada ele feriu 1000 homens. Teve que ter 1000 homens para prender Sansão. E mesmo assim, Deus deu livramento para Sansão, e com a queixada ele feriu aqueles 1000 homens. Olha aí. Você imagina um homem só lutar contra 1000 homens? Não é verdade? É pelo poder de Deus. É Deus que nos dá a vitória. É Deus que nos faz vencer a batalha. Glória a Deus. Versículo 16. Então disse Sansão com uma queixada de jumento, e um montão de 2 montões, com uma queixada de jumento, feria 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão, e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu desse essa grande salvação. Morrerei eu agora, pois, de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dele água, e bebeu, e o seu espírito tornou-se, e reviveu, e chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leí até nos dias de hoje. Glória a Deus. Então, ele de novo, Deus deu o livramento do leão. Agora os inimigos, 1000 homens veio, amarrou corda nele. O Espírito de Deus se apossou dele de novo, deu o livramento daquelas cordas para ele. E ainda juntou ele, feriu 1000 homens. Só que aí, quando ele terminou de ferir aqueles 1000 homens, ele estava morrendo de sede. Ele não conseguia ficar de pé, de sede. E aí ele clamou. Cada batalha é uma batalha, não é verdade? Ele clamou e falou: Deus, o Senhor me deu livramento. O Senhor me deu livramento lá do leão. O Senhor me deu livramento agora de 1000 homens. Agora eu vou morrer. O Senhor vai deixar eu morrer de sede aqui? E Deus ouviu o clamor dele. Glória a Deus. Deus fez a caverna brotar água. Ele estava no lado da caverna assim. Ele olhou do lado ali, brotou água ali da caverna ali, e dali ele tomou água, e aí ele bebeu daquela água, aí ele voltou em si, voltou as forças dele, voltou tudo, o ânimo, voltou tudo nele.
Então, o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Ele é o Deus que vai te libertar, vai te livrar do leão, igual ele livrou Davi do leão, vai te libertar do urso, vai te libertar das correntes, do laço do inferno, tudo aquilo que o inimigo armou, os laços, né, as tramas do inimigo, para tentar te amarrar, te prender, te impedir você de prosseguir. Deus vai dar livramento, mas quando você também passar por necessidade, seja qual for a tua necessidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lutar? Não, eu tenho que clamar. Contra os inimigos eu tinha que lutar, mas para necessidades eu tenho que clamar. E ele clamou a Deus, e Deus fez com que da rocha brotar, da caverna ali, da rocha brotasse água para ele beber. Então qual é a tua necessidade? Deus, você tem que clamar, Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Deus disse que nunca viu o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. É sede, é fome, é cura, é libertação. Qual é a tua necessidade? Aí você tem que clamar em nome de Jesus. Glória a Deus. E Deus não é só Deus que dá livramento, mas é Deus que supre toda a tua necessidade. É Deus que nos liberta, que cura de toda enfermidade. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Então, ele fez isso, ele clamou e Deus ouviu o clamor dele. É o mesmo Deus que ouve o meu clamor e o teu clamor. É o Deus que nos fortalece e nos dá vitória. Só que Sansão, Deus deu todo esse livramento para ele, deu vitória para ele, reinou 20 anos como juiz. Só que aí ele de novo, o que acontece de novo com Sansão? Ele vai lá e se apaixona por Dalila, uma mulher filisteia. Ele se apaixonou por ela, ele gostava de mulher bonita, né? E aí se apaixonou, não importa se é de outros deuses, ele se apaixonou por ela. Resumindo, ele se apaixonou tanto por ela, que a vida dele era essa mulher. E esta mulher, os homens, os príncipes dos filisteus, falou para ela: olha mulher, se você descobrir qual é o segredo dele, porque a gente já tentou de tudo destruir esse homem e não consegue. Tenta descobrir qual é o segredo dele, que nós vamos pagar, mas vamos pagar muito para você. E era muito dinheiro que eles prometeu para ela. E ela falou: tá bom. Ela não estava ali por amor. Ela estava ali por dinheiro. Só que o Sansão estava ali por amor, porque ele se apaixonou por ela. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente não sabe quem é quem. Mas Deus, ele cuida de nós. Então, aí Sansão pegou, abriu o coração para a mulher que ele estava apaixonado. Abriu o coração. A mulher entregou ele para os príncipes. Levou, primeira coisa, quando os príncipes vieram, Sansão ainda estava confiante. Deus está comigo. Deus já me livrou de várias lutas. Deus vai me livrar dessa também. Só que amarraram Sansão de novo, cortaram o cabelo dele. E aí, quando vieram os príncipes, tudo armado, ele falou: Deus vai me livrar de novo. E não conseguiu livrar. Por que, irmão Lucélia, se Deus livrou ele das outras vezes, e dessa vez Deus não livrou ele? Porque o Sansão, ele estava fazendo as coisas no centro da vontade dele. Ele se envolveu com uma mulher filisteia, com uma mulher que não temia a Deus, estava apaixonado por aquela mulher, saiu da vontade de Deus, estava ali, estava cego ali no colo daquela mulher, e porque havia pecado, o que Deus fez? Separa. Deus é misericordioso? É. Deus perdoa pecado? Perdoa. Mas Deus dá um limite para a pessoa. A palavra de Deus, de Isaías 59, versículo 1, diz que os nossos pecados é que nos separa de Deus. Nossos pecados separam Deus de nós. Então, quando vem essa tentativa de novo, Deus já tinha se afastado de Sansão. Por quê? Por causa do pecado. Ele estava no pecado. Ele não estava casado com aquela mulher, ele estava em fornicação com aquela mulher. E aí, o Espírito de Deus se afastou de Sansão. E Sansão, quando o Espírito de Deus se afastou dele, foi a primeira coisa: o pecado tirou, afastou o Espírito de Deus dele. Os inimigos vieram, furaram os olhos dele, fizeram ele ficar cego e fez dele o quê? Prisioneiro. Agora Sansão está aqui como prisioneiro, como uma pessoa comum.
Por quê? Porque o Espírito de Deus se afastou dele. É a mesma coisa nós. Se nós andamos na presença de Deus, se nós andamos no centro da vontade de Deus, se nós praticamos a palavra de Deus, Deus está conosco. Deus vai dar livramento, Deus vai dar vitória, a gente vai clamar, vai ter resposta de Deus, glória a Deus. Mas se nós desviamos do caminho e andamos no centro da nossa vontade, no pecado, fazendo as coisas erradas, vai chegar uma hora, Deus vai dar alerta, vai avisar, vai usar pessoas, mas vai chegar uma hora que Deus vai se afastar, porque Deus não tem concordância com o pecado. Andarão dois juntos se não tiver de comum acordo? Deus, se eu quero andar no pecado e não quero andar mais com Deus, Deus se afasta, deixa ele quer andar no pecado. Agora, se eu quero andar com Deus, aí Deus vai andar comigo. Mas se eu quero, não quero fazer a vontade de Deus. Eu não quero obedecer e vou fazer a minha vontade, seguir meu caminho do meu jeito, Deus vai se afastar. Porque Deus não tem concordância com o pecado, foi o que aconteceu com ele. Agora aqui, versículo 23, 16, 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer sacrifício ao seu Deus, Dagom, e para se alegrarem e dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava o seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e que destruía a nossa terra, e que multiplicava os nossos mortos. Então os filisteus estavam comemorando. Olha, aquele que nos perseguia, aquele que tomava as nossas terras, aquele que nos afligia, agora está aqui, ó, preso como prisioneiro nas nossas mãos. Está aqui com os olhos furados. Cadê a força dele? Cadê o Deus dele? E zombavam de Sansão. Sansão virou palhaço lá. Eles riam da cara de Sansão. Por quê? Por que Sansão estava naquelas condições? Por causa do pecado. O pecado faz você perder a presença de Deus. O pecado faz você perder a visão de Deus. E o pecado faz você ser prisioneiro na mão do inimigo. Ele estava como prisioneiro na mão do inimigo. Tudo por quê? Porque quis seguir o seu próprio caminho. Versículo 25. E sucedeu que, alegrando-se eles, o coração disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere. E brincou diante deles, e fizeram-no estar de pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me, para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, aquela casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo brincar com Sansão. Você imagina? Um homem poderoso, um homem que reinou, era juiz da terra dele, juiz e julgou mais de 20 anos. Um homem que os inimigos temiam. Agora os inimigos estavam rindo da cara dele. Estava fazendo festa ao Deus dele, porque eles diziam: Deus entregou o Sansão na nossa mão. E Sansão estava ali por quê? Porque abriu, primeiro porque se afastou de Deus, segundo, abriu o coração para uma mulher estranha, que não temia Deus, a mulher vendeu ele, e agora ele estava ali na prisão, na mão dos inimigos. Mas não importa, irmãos, errar todo mundo, nós erramos em alguma coisa. Nós erramos. E nós temos que fazer o que Sansão fez aqui. Olha o que Sansão fez. Então Sansão clamou ao... Não importa a sua situação. Se você pecou, se caiu, o que fez de errado, clama a Deus. O Deus que livrou Sansão continua livrando, desde que haja arrependimento, desde que a pessoa abandone o pecado e volte para o caminho. Glória a Deus, porque Deus é misericordioso. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio,
em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre ela com a sua mão direita numa e com a mão esquerda na outra. E ele disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte dos que mataram na sua vida. Glória a Deus. Ele clamou a Deus lá na prisão. Lá os inimigos rindo da cara dele, ali mesmo, ele clamou a Deus. E Deus ouviu a oração dele. Glória a Deus. Não importa onde você esteja, não importa o que você fez, mas se você clamar a Deus, Deus vai ouvir o teu clamor e vai te dar livramento. O que ele tinha que fazer? Deus me deu livramento do leão, Deus me deu livramento dos 1000 homens lá. Ele poderia clamar por livramento. Deus, o Senhor me livrou do leão, me livrou das cobras, me livra aqui do meio desse povo, me restitui a força, me retorna a visão, me tira daqui com vida. Porque se Deus restituir a força, quem feriu 1000 podia ferir 3000, não é verdade? Mas não foi essa a oração que ele fez. Veja que a oração que ele fez foi essa: Senhor, lembre-te de mim e esforça-me agora só esta vez. Essa foi a oração que ele fez. Me esforça de novo, devolve a força a mim de novo. E lembra-te de mim, me dá força de novo. Só essa vez. Porque ele dizia: eu vou morrer, mas que os inimigos que estão rindo da minha cara vão morrer junto. Foi essa oração que ele fez. Você sabe que até a nossa oração a gente tem que pedir sabedoria, né? Tem gente que fala que está na luta: eu quero morrer. Cuidado, não olha aí. Sansão falou: só dessa vez, Deus, me restitui a força. E Deus restituiu a força para ele. E ele abraçou aquelas colunas, a casa caiu, todos morreram, inclusive Sansão. Deus queria salvar ele? Poderia ter salvado ele, mas o pedido dele foi o quê? Restitui a minha força só esta vez. Glória a Deus. Então, irmãos, o que Deus está ensinando para mim e para você? Para a gente permanecer no caminho dele, permanecer na vontade dele, porque ele é o Deus que dá livramento. Assim como ele deu livramento para a Sansão do leão, assim como ele deu o livramento dos 1000 homens, é o mesmo Deus que poderia ter dado livramento para ele dos 3000, mas a oração dele foi só dessa vez. Glória a Deus. O Deus que ele clamou e estava com sede, estava quase morrendo de sede, clamou e Deus fez a água brotar para ele. Então o que Deus está dizendo para mim e para você? Que nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. A nossa força vem de Deus. Nós sem Deus somos, e Deus continua sendo Deus. Mas Deus na nossa vida, nós podemos todas as coisas. Glória a Deus. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua situação. Eu só sei que em Deus nós podemos todas as coisas, porque a nossa fortaleza, a nossa força, o nosso livramento, o nosso clamor vai vir resposta. Tudo vem dele, porque é ele que nos fortalece. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus e permanecer no caminho. E tudo isso, a história de Sansão poderia ter sido outra, um final diferente. Mas por que foi com esse final? Porque ele pecou, saiu do caminho, quis fazer as coisas do jeito dele. Infelizmente o fim foi esse, né? A pedido dele mesmo. Mas o nosso fim é o quê? É na presença de Deus. Glória a Deus. É quando o dia que o Senhor vier buscar a igreja, a gente possa subir em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E qual seja o teu problema? Clame, Deus vai responder. Se o inimigo armolaste, Deus está aqui para te dar livramento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé.